noite, pessoal. Muito obrigado por terem vindo. Muitas meninas, nunca tivemos aqui tantas meninas, tá? Por isso que alguma coisa já mudou, já valeu a pena. Esta é a nossa segunda tertúlia. Portanto, a nossa primeira tertúlia no âmbito aqui da nossa direção. E eu não me vou alongar muito. Os dois convidados são desejadamente conhecidos, com uma importância enorme no automobilismo nacional e não só. Jorge Paulo, Pedro Matos Chaves, dou por aberta a ação. Só quero agradecer a presença deles dois, mas isso vou fazê-lo no fim outra vez. E ao Diogo, porque tornou esta tertúlia possível. Foi ele que tratou aqui de tudo. E portanto, agora sim está aberta a ação. Muito obrigado. Boa noite a todos, é um gosto estar aqui, de tanta gente amiga e dos automóveis, claro que é aquilo que nos une um bocadinho a todos. E é um gosto enorme ter aqui duas figuras do automobilismo nacional. Eu diria que são duas figuras ímpares do nosso desporto. O Jorge Paulo, uma referência técnica do nosso país, com mais de 40 anos de experiência no automobilismo, uma carreira que passou não só pelos automóveis de competição como técnico, mas que abraçou também uma parte de comissário técnico nacional e internacional nos últimos anos. E é uma figura quase incontornável do nosso desporto e uma figura do Norte também por excelência. O Pedro Matos Chaves realmente é um dos pilotos mais versáteis, mais polivalentes que há no nosso país, na medida em que foi bem sucedido em tudo que se envolveu, seja nos kartings, nos fórmulas, nas 24 horas de Le Mans e nos rallies, onde terá marcado com certeza uma marca e nos fez acreditar que é possível um piloto, quando tem de facto uma habilidade fora do comum, poder fazer a diferença, e acredito que foi isso que o Pedro conseguiu fazer. Por isso é um gosto muito grande ter estas duas individualidades aqui. São duas figuras do Norte também e, portanto, estou por iniciado este serão e fiquem sempre à vontade para lançar alguma questão, partilhar alguma coisa até com base nestas fotografias que iremos passar, e será um gosto com certeza ter também a vossa presença e a vossa partilha. Vamos então iniciar esta sessão e começava pelo Jorge Paulo. De alguma forma nunca houve um Jorge Paulo dissociado daquilo que são os automóveis. Começou muito cedo, com 12, 13 anos, pela mão do Sr. Miguel Correia, que mais tarde haveria também de estar ligado à Diabolic Motorsport. Conte-nos um bocadinho, Jorge Paulo, como é que começou a sua envolvência nos automóveis e a partir de que momento é que se tornou esta envolvência um bocadinho mais séria. Bom, boa noite a todos. Primeiro é um privilégio estar aqui e estar no meio de tanta gente que conheço e com alguns estão aqui presentes com alguma história, e também, acima de tudo, parabéns à direção desta associação para promover e fazer mexer de facto os automóveis clássicos, que têm necessidade disso hoje, com bastante referência no meio do desporto. Depois também porque é um privilégio estar na Amarante, não é? Porque a Amarante é conhecida no mundo, não é? Por vezes estamos esquecidos que a Amarante tem uma referência mundial de há dezenas de anos, não é de há 5 anos. Conseguindo, juntando tudo isto, estamos bem, não é? Estamos no meio que a gente gosta. Para responder à pergunta, de facto, começo muito cedo. Começo muito cedo, e cedo com uma pessoa, que já não está entre nós, mas que temos os carros mais bonitos do desporto automóvel, um senhor com excelência, porque a sua maneira de estar juntava exatamente esses dois lados, de desportista e de um senhor no meio desportivo. E conheço porque estou no JJ Gonçalves, que era a famosa empresa Austin, e que ele vai comprar um Austin que parece, e em frente havia a pista do Lima, não é? no Marquês, na Constituição do Porto, onde é hoje a Audi, e havia uma pista e o Sr. Miguel Correia, que só tinha visto a pegar no que parece, lá do administrador que tinha comprado,
e ficou com qualquer problema dos travões. Eu atravessei a rua e fui buscar outro travões e disse, não, eu resolvo já isso, não percebi nada daquilo. Mas, portanto, e a partir daí fica a ligação, nunca mais o larguei. Quero isto dizer que nunca mais o larguei, e esse senhor foi o culpado, entre aspas, de eu caminhar em direção às corridas de automóveis. Depois de muitas passagens, logo a seguir, vou com ele comprar um Alfa Romeo à Gamobar, quando o dono da Gamobar, um conhecido piloto, o Sr. Engenheiro Carlos Gaspar, um homem que marcou no automobilismo e também tem uma marca aqui com o Pedro na sua carreira, e vejo lá aqueles Lolas, e eu já ficava ali, já queria lá saber da Áustria para alguma coisa e tal. E fiquei lá. E fui para Vila Real, disse, vais limpar as rodas. Maravilha, o que interessa é ir. E daí que isto foi sempre continuando. Uns anos fora, montei a oficina, a primeira oficina. A primeira oficina chamava-se Autotarga por causa do Targa Clube. Por sua vez, o Sr. Engenheiro Carlos Gaspar era o presidente. E achei que havia de dar o nome à oficina Autotarga. Só que isso depois vai tudo para água abaixo, porque quando tudo vou para a vida militar, lá vai a Autotarga e sai a João Paulo por causa do Jorge Paulo. E pronto, isso dei para uma carreira. Peço desculpa, e paralelamente ia fazendo algumas provas como navegador, como estamos aqui a ver. Isso é histórico, isso, de facto. Exatamente. O menino Jorge Paulo. O menino Jorge Paulo aqui. Exatamente, aliás, esse fato foi feito por um senhor que fazia os fatos macacos lá para o JJ Gonçalves, e ele arranja-me esse fato. Os pilotos usavam t-shirt e calções, não é? Eu usava aquele fato, passava por piloto logo. Quando havia aqueles controles de barreiras e tal, vinham os pilotos e eu ia no meio, portanto, não, deixa passar, por favor, deixa passar. E eu é que passava assim. E daí que esta carreira com o Sr. Miguel Correia dá origem depois a nunca o largar. E o Sr. Miguel Correia adquire depois muitos carros, adquire um Porsche. Esse Porsche também tem uma história com o Sr. Luís Dias. O Sr. Luís Dias, que todos conhecem, é hoje ainda o homem responsável na PES das competições. Portanto, foi o homem que eu comecei a ajudar aos 14 anos de idade. Porque ele era empregado na garagem Aurora, o Sr. Miguel Correia ia buscar na garagem Aurora para a pescatada, era assim, não é? À noite no armazém do Sr. Miguel Correia. Daí que o Sr. Miguel Correia, compra o Porsche e vamos para um bilhete de conta, sabemos que o Sr. Miguel Correia não ganhava corrida nenhuma, não é? Mas levámos uma garrafa de champanhe. E o Janone variou, e o outro variou, e nem o Sr. Miguel Correia. Também temos essa história. Esse carro, isto para abreviar um bocadinho, esse carro dá origem a Diabólica, nasce em casa do Sr. Miguel Correia. Com esse Porsche, ainda longe da Diabólica oficial. A Diabólica podia ser, eu lembro-me que a gente uma vez disse, oh, doutor, e se fosse diabólicos, também ficava fixe, diabólicos assim. Não, o Diabólico ficou para depois ser um dia um perfume, porque a empresa era da Nilinas, e nasceu o perfume para depois, num concurso onde só o AS ganhava um perfume e tal, pronto, aquilo. Daí que a Diabólico começou em casa ao Sr. Miguel Correia, quer dizer que eu muito cedo andei ali encostado ao início da Diabólica até ao dia oficial. E o dia oficial, pronto, passou por ser um freelancer, no fundo, na Diabólica para as provas grandes, onde, com destaque para algumas provas, uma que infelizmente não interessa recordar, e as outras que depois coincide até com o início da carreira do Pedro, da Fórmula Ford, que é o grande lançamento do Pedro em termos da sua carreira para o resto da sua carreira desportiva. Daí que continuei muito a abreviar o que eu estou a dizer, mas eu era preparador e era comissário técnico. Bem, eu não podia ser comissário técnico, nos carros tinha a correr, né? Portanto, havia sempre ali um bocadinho,
umas acusações, o Jorge Paulo é comissário técnico, não, eu só tenho carros a correr no troféu Toyota, ele não é comissário técnico, é só no comissário técnico no grupo 2 e no grupo 3, e portanto por aqui estive sempre ligado, no Vigorosa, desde imensos anos, a desempenhar esses papéis com imensas histórias que todos conhecem. Daí que, até hoje, e é um privilégio, com estas dezenas de anos de Rally de Portugal, e não retirando a Amarante, desde que a Amarante está no Campeonato Nacional, e muito bem, com muito sucesso. Também tenho essa vaidade de pertencer a esta organização, com responsabilidade, e que a Amarante vai num caminho que espero que seja um caminho para outros voos. Já criou todas as condições para isso, e portanto, esta parte não é do preparador, do mecânico de automóveis e do técnico, sempre fui, até hoje, e esse é um privilégio da vida, podemos ir fazendo isso e podendo, de facto, indo passando a mensagem, ajudando, que é sempre o lema, é ajudar a que outros ocupem o lugar de técnico, ajudar na parte. Claro, estou muito à vontade para discutir aqui para responder aqui qualquer coisa de técnica, claro que estou. Se nunca parei, desde os anos, não sei quantos, dos filhos, um bocadinho da arame e tal, os carros seguiam a sua vida, até hoje há as coisas que são de facto complicadas, que temos a noção disso. Portanto, é este mais ou menos assim o histórico que fui caminhando com as fotografias, a preto e branco, é porreiro. Está aí a Dona Loba, que isto era longe para vir do Porto daqui. Para vir do Porto daqui, andava-se a semana toda a pensar, sábado vamos para a semana. Vamos esta semana. Vamos para a semana, que isto era muito longe, mas era tão bom vir à Dona Loba, a gente até fazia um sacrifício. Lançava aqui um repto ao Pedro Matos Chaves para se estrear aqui nesta linha avançada. Uma carreira tão vasta, de algum modo, que teve de tudo um pouco, mas que no início teve a presença importante do Jorge Paulo, e falámos dela ao jantar, quase por um acaso, mas que acabou por ser decisiva no iniciar da sua carreira desportiva. É verdade. Boa noite a todos também, e obrigado pelo vosso convite para vir falar de automóveis. Já estou afastado há uns anos, há 15 anos, mas é sempre bom falar de automóveis, com pessoas que gostam de automóveis e pessoas que tiveram na minha carreira, como o Jorge Paulo, que eu conheci por um acaso. Tinha um problema, na minha primeira prova de troféu Toyota, tinha um problema com o carro, que eu vinha dos karts, já tinha feito 5 anos de karts, porque na altura só se podia, havia duas coisas, uma é que só se corria aos 15 anos, o César Torres não dava licença. Ele já tinha um kart desde os 12 anos, mas ele dizia que só se podia correr aos 15, portanto eu treinei ali em São Caetano, numa pista no Porto, ali em Gaia, até ter 15 anos. Depois, quando fiz a idade, fui fazer os karts, e depois nos carros era a mesma coisa, não se podia correr quem fosse sobre estrelado. Se calhar muitos de vocês sabem o que é o estrelado, outros não, mas era um ano de carta, tinha que se ter um ano de carta, e o engenheiro Salvador Caetano fez um troféu para iniciados, um troféu Starlet, que era ótimo porque eram carros quase de dia a dia, eram carros pouco mexidos, ou nada, era só os elementos de segurança dos carros, e para quem vinha dos karts era muito difícil entrar nos automóveis, porque havia o campeonato de iniciados, mas o campeonato de iniciados podiam correr carros muito fortes. Eu lembro o Artur Mendes, que é aqui uma fábrica na Lixo, comprou um Rover 3500, que era uma boa, era um carro do Walking Show, não sei o quê. E isso, não é? Isso era impossível. Eu era um tipo do Porto, que o meu pai gostava imenso de automóveis, estava ligado ao Automóvel Clube de Portugal, mas não gastava dinheiro em corridas, e eu, para andar nos karts, era sempre ali fazia sempre ali uns contrabandos com a minha mãe, porque a minha mãe dava umas coisas por baixo da porta e eu ia conseguindo correr, sempre com o meu pai a duvidar como é que eu tinha conseguido ter um jogo de pneus novos e tal, sem pedir nada a ninguém, mas era sempre a minha mãe que me dava. E depois apareceu uma coisa engraçada, é que
o troféu Toyota de iniciados era feito com o carro dos consagrados. Os consagrados, na altura, o Tony Rodrigues, o Manuel Fernandes, o PQP, a malta toda faziam todos o troféu Toyota Starlet. E o Salvador Caetano decidiu que esses passavam para os Corollas 16 válvulas e os iniciados podiam comprar os Starlets para fazer o troféu. Mas o Starlet na altura estava 500 contos e era um bocado de guita. E eu não tinha, mas tive a sorte da minha mãe ter um carro desses. Foi mesmo, que são aquelas coisas que engatou tudo bem. E eu disse à minha mãe se ela me emprestava o carro, só prestava o carro sexta-feira, que lhe dava domingo à noite e que ia correr, ela sabia. E se ela me emprestava o carro. E assim foi. Ela emprestou-me o carro e eu fui fazer a prova ao Estoril. Mas o meu carro tinha os elementos de segurança, mas não era um carro do troféu do ano passado, era um carro com 68 mil km, em bom estado, de uma senhora, impecável, mas havia ali algumas coisas que não tinha. Eu cheguei ao autódromo e na parabólica, que era uma curva muito grande antes da reta da meta, o carro falhava-me imenso. Porque eu não sabia que havia uma peça que se tinha feito para o carburador, para a gasolina não baldear, e o carro ter sempre gasolina e ser-se alimentar e o motor crescer sempre durante essas curvas maiores. E eu cheguei lá e o carro falhava nos treinos cronometrados, eu achava que apanhava os outros pilotos durante a volta, mas depois chegava ali à parabólica e eles iam todos embora porque o meu motor ficava parado. E eu tinha ido com um amigo meu fazer a corrida, não percebíamos nada de mecânica, e fui ali no paddock à procura de um mecânico entre os treinos cronometrados e a corrida, e apareceu-me o Jorge Paulo. Apareceu-me não, estava debaixo de um carro, e eu e o Jorge Paulo, e tipo mesmo, eu tinha 19 anos, e era muito envergonhado, e eu ali um bocado arrasca, tipo, meu senhor, ali o meu carro falha e tal, e o Jorge Paulo olhou para mim com cara de mal, estava habituado ao doutor, ao Miguel Correia. Um gajo cheio de massa, eu era um puto, ele assim olhar para mim. Mas veio comigo, foi muito simpático. Chegou lá, os carros eram selados, o meu pai era do Automóvel Clube Portugal, portanto eu não podia fazer asneiras nenhuma, senão o meu pai matava-me. E a primeira coisa que o Jorge Paulo fez, cortou-me os selos. Que era proibidíssimo fazer aquilo. E eu fiquei logo ali um bocado em pânico e disse, não faça isso e tal. Não tem problema, vou lhe chamar o engenheiro Monteiro da Silva, que era o homem de Salvador Caetano, e já lhe explico o que é que aconteceu. Então, arranjou-me o carro e eu parti lá de trás e o carro estava uma maravilha. E fiquei em terceiro nessa corrida, foi ótimo. E depois caminhámos para fora. Fiz a época toda com o Jorge Paulo, porque depois fiquei em terceiro e o Jorge Paulo ficou todo contente e ele disse que o carro ainda não estava bom. Não tinha dado para ganhar. Claro. Mais ou menos. E depois fiz a época toda com o Jorge Paulo, que tinha para aí 6 pilotos, não? 7 pilotos, lá dentro da oficina. Mas a fugir ao pai sempre. Não, o meu pai estava ali a ver, nessa altura, e depois entretanto eu fui ao Estoril. Eu ir ao autódromo no estado. Eu depois devolvi o carro de domingo à noite à minha mãe. Mas a minha mãe olhou para o carro e disse, eu não ando nesse carro. Eu não vou segunda-feira, não ando nesse carro, porque entretanto tinha uma porta dentro, uma traseira dentro, era sempre a bater com a Carlos Macedo, a Carlos Macedo andava muito depressa. E tive corridas fantásticas com o Zé Carlos e tenho saudades dessas alturas. Fizemos umas corridas com o Zé Carlos Macedo muito duras. O irmão dele queria me bater sempre no fim. Eu saía do carro e nem tirava o capacete como o meu do irmão dele. E ele era um gajo correr, mas o irmão ele estava sempre ali para me acertar. Mas foi muito bem, depois correu dentro da equipe, e depois dentro da equipe com uma atrapalhada, todos queriam o meu carro. Porque diziam que o Jorge Paulo melhorava o meu carro. Quando ia buscar o carro ao parque dele, o Jorge Paulo mete sempre a mão por baixo, olha, lá vai ele,
e estava ali baixo a desligar ali alguma coisa. Mas depois ainda nos oferecemos para trocar de carro. Mas foi. Com o cantista era o mais bravo. Dizia que não podia ser. Eu disse, então, eu corro no teu carro, tu rogas no meu. E ele disse, não, melhor não. Assim, perdeu ali o entusiasmo. Podíamos ter trocado. Nem sei o que ia acontecer, mas pronto, foi assim. E já não sei o que estava a falar. No meio do campeonato, no meio do campeonato de rallies, claro, há aqui uma coisa que nós temos de dar razão aos pais. Na altura a gente ficava, mete-se no rally, o início do campeonato de iniciados. De rallies, de São Pedro. Podias ir agora já ao rally de Ponte Lima. E quer dizer, estamos a fazer as coisas fora do sítio. Mas nós, e tanto fora do sítio, que agora, aquilo que vou dizer à frente, o pai tinha razão. E o pai, claro, depois do rally disse, olha, isto é rallies ou é? Quer dizer, isto já dá aqui tudo misturado e tal. A gente aprende que o velho tem razão. Pronto, já se fez o rally. Quando já éramos campeões, faltava portanto, ainda não éramos. Éramos campeões. Porque só queríamos ir à festa, à última corrida. E na semana anterior era o último rally do campeonato. Onde o Pedro deu uma recibada lá uns São João, ao Pontes, o António, se calhar não se lembra, ao Pontes e outros mais, e vamos ao Rally de São João da Madeira. Já éramos campeões, mas a última corrida era no fim de semana seguinte, é essa prova. E o Pedro, claro, na primeira classificativa deu logo não sei o quê, na segunda deixou a traseira numa árvore, o navegador ficou com a água atrás da cadeira dele. O António Manuel. Isso foi por causa de uma invenção sua. Essas partes não contam. É verdade, não é? Era um carburador da Amarante. O M. Coutinho, o Coutinho António emprestou-nos um carburador. Um bocadinho a pegar-lhe. Em vez de dar 160, o carro dava 163. Dava 163. Uma maravilha. Bom, e quer dizer, e ficámos ali, e na segunda, e fomos para a oficina desmontar o carro todo. Ora, quem é que foi buscar o carro? Foi o ACP. Foi o ACP. E o ACP logo passou ao Samar de Chaves. O carro é para a Sopata. E o Samar de Chaves, claro que o Samar de Chaves já estava de idade, porque no autódromo, parabéns, Vila de Conde, parabéns, estava diferente. E ali ele tinha razão, porque nós fomos fazer aquela prova, já éramos campeões, podíamos prejudicar para o final do campeonato e fomos partir um carro. E na segunda-feira de manhã, o Samar de Chaves ligou, então sabemos para algum dia, quando ia Samar de Chaves, era preciso um painel, era preciso uma porta, era preciso tejadir, era preciso, né? E sim, Samar de Chaves, não? Já tenho a lista de que é Samar de Chaves? Das peças. Não, Samar de Chaves, eu pago choques de carro, arranhou um bocadinho, está você. Não, Samar de Chaves, era uma descagem entusiasmo. Quer dizer que passado um bocado, Samar de Chaves tinha dado ordem a Salvador Caetano para levantar o material todo. Não é preciso dizer mais nada. Mas era assim. E lá fomos para a festa da última. Atenção que isto eram 12 provas, não é? Isto não era as 6 provas que se faz agora, 5 provas, 3 provas, não é? E dar 20 voltas ao autódromo, não é? E Vila de Conde 25, 20 voltas, não é? Isto não era 5 voltas, não é? 20 minutos de corrida, 5 minutos de corrida. Não é? E era um troféu muito engraçado, porque os carros eram mesmo iguais e a gente ultrapassava-se 3 vezes, 4 por volta, no autódromo, com o Zé Carlos e mais o Pedro Carvalho. Sentem que é uma fórmula desse tipo, de baixo custo, acessível, com bons apoios das marcas, que faz hoje muita falta. E foi o resultado. Eu acho que sim. Eu, no meu caso, nunca passaria dos karts para se naquele preciso ano não fosse dedicado aos iniciados, o troféu Toyota, eu não tinha maneira de entrar no desporto, porque o passo a seguir aos karts para que é o que acontece hoje é muito grande, quer dizer, é muito caro. Até porque as marcas concediam bons prémios a quem se classificasse nos lugares da frente. Davam bons prémios, olha, o troféu Toyota deu 180 contos de ganhar o troféu e o arranjo do carro foram 170. Eu lembro disso, fiquei com 10 meses. Foi o arranjo do carro e vendeu-se como sendo da minha mãe.
Exatamente. E era verdade. E também em relação aos 68 km que tinha, não ficou com muitos mais. Não, a partir daí só fazia provas mesmo. Do banco. A história do banco também foi engraçada. Exatamente. Podia-se pôr uma baqueta no carro e eu achei melhor pôr. E pus uma baqueta aqui na Transmotor, no Porto, na Toyota, e fui buscar o carro às 6 horas da tarde de sexta-feira, com a corrida no autódromo no sábado e domingo. E eu ia buscar o carro para ir para Lisboa e cheguei lá e eles tinham fixado a baqueta ao chassi e eu não chegava aos pedais, porque tinham posto a baqueta assim para trás. E eu na altura era pequeno. Era meu amigo, e eu saí da Transmotor a guiar assim, eu não tinha que chegar aos pedais e não via ponto para a frente. E então fui lá a um chapeiro e ele arranjou-me umas calhas e pôs a cadeira de maneira a chegar à frente e atrás. E eu fui para Lisboa, já à meia-noite, e no sábado andei na pista, que havia umas sessões privadas, que comprava, pagava-se no autódromo e podia-se andar meia hora para nós, meia hora para os mais fortes, assim uma coisa qualquer. E andei lá, a ver mais ou menos, tal, pronto. E depois fui para os treinos cronometrados, impecável. Quando fui para a corrida, que estava em 21º na grelha, na partida, quando larguei a embreagem, a cadeira correu toda atrás, soltou-se, correu toda atrás, e eu fiquei outra vez sem chegar aos pedais. E tive que pegar na manete e chegar à frente, meter segunda, arranjar os cintos outra vez para ir para a frente, terceira, e no meio do pelotão, sempre ir para a primeira curva. E pus a cadeira no sítio e lá fiz a corrida toda impecável. Mas foi uma experiência. Foi. Mais tarde, outra vez, é preciso sorte com tudo. E foi. A vida feita destas coisas. Eu ganhei o troféu Toyota e o passo seguinte era fazer o troféu Toyota de consagrados, o 16 balas. Mas um carro custava 1000 contos. Escutado. 1100, 1078 contos. Pronto. E eu tinha ideia que eu tinha 78 contos de desconto. Eu não tinha dinheiro, era impossível. O Starlet não dava, não tinha dinheiro. Era impossível. Entretanto, quando eu andava de karts, ali no Cabo do Mundo, havia um senhor que tinha comprado um kart e que ia lá andar e que gostava muito de ver andar de kart. E que era amigo do Luís Filipe Figueiredo e Silva, que era o dono da pista e tal. Que era um dos irmãos da Sograp, da Mateus Rosé, e que era o Francisco Guedes. E ele dizia ao Luís Filipe, quem é aquele miúdo? É o Pedro e tal, ele guia muito bem, gosto muito de ver andar de kart e tal. E o Luís, no ano em que eu fiz o troféu Toyota, no fim do ano, em setembro, começou a Fórmula Fora em Portugal. E o Luís Filipe tinha convencido a Sograp para patrocinar um carro. E lá fizeram as 4 corridas do fim de ano, não me lembro se lhes correu bem ou não. Sei que o Luís, a certa altura, disse ao Francisco Guedes da Sograp que era muito giro, era fazer uma equipe de 2 carros, tipo Fórmula 1, 2 carros. E entretanto estavam a fazer um negócio com a Diabolique, em que patrocinavam os Fórmula 4 e patrocinavam a equipe de rallies também. E o Luís, fazer os 2 carros, o Kiko podia dar dinheiro, o Francisco Guedes e tal, para os 2 carros e não sei o quê. E ele lá na Sograp arranjou dinheiro para os 2 carros e quem é que se vai pôr a guiar o segundo, não sei o quê, não sei o que mais. E o Luís Filipe disse ao Francisco Guedes, olha, aquele miúdo dos karts que o Kiko gostava de ver andar e tal, ganhou o troféu Toyota este ano. Ele começou a correr nos automóveis, deixou os karts e ele disse, ele diz ele se vem experimentar o carro para vermos que tempo é que faz e se anda bem ou não. E eu fui experimentar o carro ao autódromo uma vez, combinou-se com eles e andei um pouco porque não chegava aos pedais. Tinha que fazer uns casacos atrás e tal, e eu não ia bem sentado e os casacos fugiam, mas pronto, aquilo nem era para fazer tempos nenhum, eles tinham que pôr alguém a guiar e ele achava que andava bem de karts e eu tinha ganho de Toyota e se calhar por isso tudo junto, fiquei com o Fórmula 4 e comecei a guiar na Diabolique. E foi criado aqui. O Jorge Paulo acompanhou esta passagem Jorge Paulo já lá está, para a Diabolique, neste caso
para a Fórmula 4, que era triste. Já tinha uma relação com o piloto, não é? Claro. Identificação e tal. Mas desde logo viu que o Pedro tinha habilidade especial e que poderia ser bem sucedido em qualquer modalidade. Era o resultado. E nunca foi a única coisa que ainda não chegámos lá, mas pronto, foi quando chegou à Fórmula 1, que era o sonho, e nessa altura tínhamos obrigação para sonhar, porque eram 31 anos o regresso de um piloto à Fórmula 1 e portanto estávamos no auge. Ponto. E quanto a isso, temos que nos todos brigar. 31 anos, aparece um piloto de regresso à Fórmula 1, portanto só temos que levantar as mãozinhas. Enquanto que o Jorge Paulo tinha que se dividir um bocadinho entre o seu piloto PQP do Toyota, consagrados, e o Pedro Matos Chaves. Eu ia para PQP, para grandes. Até vimos aqui a foto. Aí vamos iniciar o troféu ibérico. O troféu ibérico e o Pedro, mais uma vez, foi confirmar aquilo que ia ser no futuro. Convém dizer aqui uma coisa: o PQP é muito mais velho que eu. Eu tinha 20 anos, o PQP devia ter pai 35. Sim. E eu, quando cheguei lá à Fórmula 4, o PQP era um excelente afinador. Pois é. Aliás, já tinha mostrado nos troféus, ganhou troféus e troféus. E eu tinha a experiência brasileira que ele teve. Não, ele afinava muito bem. Eu lembro do engenheiro Salvador Caetano, uma vez, estava com imensos problemas no troféu, porque ele ganhava as corridas todas. E os outros todos, não é? Os outros pilotos, sei lá, os outros, não sei, não me lembro, sei lá, o Manuel Fernandes, ou o PQP, ou o Rodrigues, ou o Nia Mourinho, que também fazia os Corollas, não sei lá. Tudo a dizer que o carro dele era o melhor, quer dizer, o motor, okay. E o engenheiro Salvador disse ao PQP... Assistido pelo Jorge Paulo, precisamente. Sim. O engenheiro Salvador disse ao PQP: vais-me dar o carro, o teu carro, e vais correr no carro dos convidados, porque eu tenho muitos problemas com esta malta toda. E quer para ver que lugar é que tu ficas. E o PQP disse, e eu alinho nisso, mas levas a tua resta da suspensão comigo. O carro, o motor, mas a tua suspensão foi eu que as fiz, foi eu que as afinei e eu tirei-os. E ganhou a corrida no carro dos convidados. Porque ele afinava muito bem os carros e depois tinha muito dinheiro. E eu lembro que nas corridas da Fórmula 4, e eles começavam a andar a segunda-feira no Estoril. Andavam segunda, andavam terça, andavam quarta, andavam quinta, andavam sexta e corriam sábado e domingo. E ele, afinal, tinha muito tempo, mas tinha mais anos que eu de idade e eu... Sim, mas também tinhas ali tiveste ali no troféu ibérico um piloto espanhol. Sim, e não era só o PQP, havia o Paulo Longo, que andava muito depressa. Para o Figueiredo era bravo. Eu tinha 18 anos em quarta classe. Na altura, entre a vida e a morte. Depois há a experiência inglesa. Isso foi mais uma coisa bestial, que foi este senhor que eu falo da Sograp, o Francisco Guedes. Eu ganhei a Fórmula 4K e ele disse-me se eu queria ir para a Inglaterra. Eu disse que sim. Eu dava-me o segundo ano de Direito e desisti da coisa. Eu desisti do pai Matos Chaves, que quase que me mataram. E eu fui para a Inglaterra, ele ofereceu. Eu fui. E o meu pai dizia, não vais assim, vais deixar de estudar, tira o curso primeiro. Eu disse, pai, o curso são 5 anos de Direito. Mais os anos que vou chumbar, que eu não preciso. Eu não tinha muita queda para aquilo. E tal, posso dizer ao Kiko para ele esperar 8 anos. É só grato, já não dá para desistir. Tem que ir agora. E fui. E o meu pai dizia, porque nem sabes se tem jeito, se não estás, correste em Portugal. Portugal só são 16 carros ou 18. E ele tinha razão, porque eu cheguei à Inglaterra e a primeira corrida eram 52. E só alinhavam 32. E chovia, pá, e os gajos andavam a chuva, uma loucura. Em Portugal nunca chovia. Eu acho que eu fui para a Inglaterra, tinha guiado para uma vez à chuva. Uma vez qualquer no Estoril que terá chovido. Pá, e eles andavam, era o Johnny Ebert na altura, e o Eddie Irvine, os gajos andavam a chover, da coisa. Passaram todos por ali. Sim, a Fórmula 4 lá era um campeonato de escola, porque toda a malta que ganhava em França, ou Austrália, todos os campeonatos do mundo, nacionais, o campeão
desse país no ano a seguir ia para a Inglaterra. Como aconteceu com a Ayrton Senna na altura. Também tinha lá passado o Senna, o Chico Serra, sei lá, todos os brasileiros. Os brasileiros tinham lá uma tradição muito grande. Aquilo havia um português e um brasileiro, e ninguém se tinha sentado no carro, toda a gente dizia que o brasileiro ia andar mais perto. Por causa da tradição, nós não tínhamos a tradição, e eles já tinham a tradição do Emerson Fittipaldi há muitos anos atrás, e enfim, tinham feito uma tradição grande. Portugueses, nós chegamos lá, foi o António Simões, primeiro que eu, e Miguel Vilar ainda chegou a correr, mas... Ora bem, isso é um caso. O Miguel foi lá fazer o campeonato, o Fórmula 4, o festival. Foi lá fazer o festival da Fórmula 4. E pronto, e era muito renhido, eram corridas difíceis, mas eram corridas espetaculares, eram corridas que se andava, discutia-se muito roda a roda e saíam sempre grandes pilotos para a Fórmula 1, saíram uma data deles, era Johnny Herbert, o Eddie Irvine, aquele Ratzenberger, que depois morreu em Imola, e era tudo malta que estava ali a fazer a Fórmula 4 e de facto fazíamos imensas corridas. Nós fazíamos 28 corridas por ano, porque 14 do campeonato, 14 de outros, era o ESO e o RAC, e fazíamos 30 e tal dias de testes, portanto andávamos imenso, não digo todos os dias, mas depois no ano a seguir liguei para a fábrica, para a Vandima, e aí andávamos todos os dias. Aquilo, guiar a Fórmula 4 era como vestir uma camisola de manhã, a gente nem pensa no que está a fazer, aquilo era bestial. Acredito que tenha sentido uma realidade, no fundo, deparado com uma realidade totalmente diferente, porque a cultura dos automóveis e o automobilismo era muito mais forte em Inglaterra, visto que todas as grandes equipas estavam sediadas lá e havia um contacto que cá em Portugal era... Acontecia sempre, há imensos circuitos em Inglaterra, é pátria do desporto automóvel, há imensos circuitos, todos os circuitos no mesmo dia tinham gente, imensas equipes de Fórmula 1 a andar nesses circuitos, havia imensos circuitos que de manhã eram motas e carros à tarde, e lembro-me de chegar de manhã aos circuitos, íamos andar à tarde, e de manhã era a época do Eddie Lawson e de sei lá, que era aqueles tipos das motas que agora não me lembro do outro, havia outros também que eram os campeões do mundo na altura, e naquelas motas 500 eles treinavam de manhã, as pistas estavam sempre úmidas, era impressionante o que eles andavam de moto em Donington, assim, de perigoso, era muito, caíam muito e arriscavam imenso. As motas andavam muito, não havia controle de tração como há hoje em dia nem nada, aquilo era muito giro eles andarem, e depois nós andávamos à tarde, mas as pistas estavam sempre com carros, os Sport protótipos, grupos Cs, Fórmula 2, Fórmula 1, lembro-me de ver muitas vezes o Nannini, Alexandre Nannini na Benetton a testar, que era uma pista lá perto de nós, da fábrica, e era uma endurance que aqui não há em Portugal. Ali há histórias engraçadas, eu posso-vos contar uma história que mostra como é que as coisas são diferentes de cá. Cá, se a gente for ao Estoril amanhã, não está lá ninguém a andar de corridas, a treinar. Nos autódromos em Inglaterra está sempre alguém a andar. E havia um piloto que correu comigo, que se chamava Steve Robertson, que um dia qualquer não estava a guiar e foi para uma pista. Estava lá na pista e estava um miúdo que tinha chegado, estão sempre a chegar, a andar com uma equipe de Fórmula Renault 2 litros, e ele parava e não sabia falar inglês. E então fazia com as mãos e com a curva e não sei o quê. E o Steve Robertson tinha estado a ver na curva e começou a fazer de tradutor, começou a ajudar o piloto a dizer o que é que tinha para a equipe. E depois esse piloto, ao fim do dia, não tinha onde ir dormir, não conhecia a Inglaterra nem nada, e ele levou-o para a casa dele. E ficou amigo dele e tratou-lhe das corridas. E esse é o Kimi Raikkonen. E o Steve Robertson ainda hoje é o manager dele. Ou seja, o Steve Robertson, que era um verdadeiro azeiteiro de Londres, ou seja, imitava aquele tipo que cantava aquele do Zoam, que tinha o cabelo loiro, assim, e tal.
E ele ficou a ganhar 20% de tudo que o Raikkonen ganhava, ou ganhou durante a vida toda, só com esta amizade que fez com ele ali no primeiro dia. E eu estive com ele depois mais tarde nos Estados Unidos, para em 95, e tudo que o Raikkonen fazia, a Ferrari, foi campeão do mundo, ganhou 20 milhões numa época, e ele ganhava sempre 20% disso tudo. Paralelamente, o Jorge Paulo, para além de ter a sua equipa, a Geopo Auto, plenamente estabelecida nessa altura, nas provas mais importantes, acaba por auxiliar a equipa Diabolique sempre que era possível. Até alguns relatos, algumas histórias que nos possa contar. 3 vezes o Carlos Torres. E, nomeadamente, por empréstimo do Dr. Miguel Oliveira, que é engraçado isso. Empréstimo. Uma vez correu mal, porque no ano em que vou com o Carlos Torres, quando estava em Viseu, naquelas etapas, todos sabem, para fazer a revisão aos carros, aquelas revisões profundas, o Carlos Torres chega sem para-brisas, sem faróis, sem nada, não é? E o Moraizinhos, que era o navegador do Carlos Torres, o que é isto? O carro não tem para-brisas, não tem faróis, não tem tudo partido e tal. Não digas nada. Não digas nada porque o Mário Silva, que era o nosso piloto da Diabolique, não deixou passar, e quando chegou ao controle, o Carlos Torres saiu lá e espetou-lhe uma pera e estava ali montada uma revolução, não é? E ficaram suspensos depois. Exatamente. Pela CDM. E havia de eu estar ali entre um e outro, porque depois iam barrar a Diabolique, ia barrar a carinha da estrada para o Carlos Torres, aquelas coisas todas. Havia também de ter estado aí nessa altura. Sim, claro. Fui fazendo as provas. Penso que a prova histórica, que nós não somos Diabolique oficial, é quando o Dr. Miguel Oliveira, vocês estão a ver, quer dizer, em 1980, há um carro de fábrica, que foi de Batana do Mícola, não interessa, ali no Porto, ali numas ruas do Porto. Quer dizer, isto hoje nas redes sociais, ia lá logo no dia 5 de novembro. E naquela altura existia de facto o carro. E quem ia ser nosso piloto ia ser o Rafael Cid. Aliás, já estava assente ele ser o piloto oficial, portanto, no ano seguinte, no ano da Diabolique, da equipa oficial, quando começou a equipa. E o Rafael Cid traz o António Zanini, que estava a disputar o Campeonato da Europa, e diz ao António Zanini: pá, eu vou correr num carro, está lá no Porto, o meu amigo Dr. Miguel, que ele comprou à Ford. Antes de comprar à Ford, penso eu, e penso que isto é verdade, aqui o César Torres, que liderava a Ford Lusitana, tiveram que dizer: não, isto aqui é uma equipa que vai ser e tal, para vender o carro. Não é? E o António Zanini veio ao Porto e viu o carro de fábrica, de facto. E há muito pouco tempo, nestas tertúlias com o Dr. Miguel Oliveira, eu dizia muitas vezes e contava a história do Dr. Miguel ter alugado o carro ao António Zanini. E então o Dr. Miguel Oliveira, muito pouco tempo, uns anos atrás, disse: não, eu emprestei. Quer dizer, o Dr. Miguel emprestou o carro ao António Zanini para disputarmos o último rally, que foi o rally do Algarve, que contava para o Campeonato da Europa, e fomos campeões. A equipa, para o rally do Algarve, o António Zanini trouxe um caminhão da Michelin. Este carro, precisamente, é este carro. Este carro aqui, exatamente. Que é o nosso primeiro carro. É engraçado, que eu descobri uma coisa especial. Esse carro é o último carro a ser vendido. Exatamente. Agora há um ano. Sim, sim. E fomos para o Rally do Algarve. Quem é que vai? Eu, sozinho, a minha carrinha, tínhamos comprado uma Transit a rodar e o nosso carpinteiro tinha feito umas gavetinhas para pôr os parafusos e tal, aquelas coisas todas. E o doutor tinha um boca de sapo lá na prainha, na casa dele, também serviu de carro rápido. E estava aqui a equipa. E o António Zanini, quando nos veio conhecer de manhã, disse: bem, aqui o Michelin tem aqui 200 milhões para mim, agora tem carro, também tem, agora aqui com estes gajos, deixa lá ver.
E fomos, de facto, foi uma história interessante, que foi campeão europeu, portanto, antes da equipa oficial. Depois, no ano seguinte, foi a equipa oficial com o Rafael Cid e com o Mário Silva, que não se esqueça que o Mário Silva foi o segundo piloto, né? E foi o primeiro a ganhar a primeira vitória do Mário Silva, no Sopete. No Sopete, não, no James. É o Mário Silva, porque o patrão, o piloto que eu também já tinha apontado, que não seria assim tão bom piloto, caiu dentro de uma cozinha, no sopro, e foi o início. O Mário Silva foi o primeiro piloto, a vitória da Diabolito. O Jorge Paulo acaba por acompanhar também muito de perto o Ford RS200 e toda aquela montagem daquele carro e a primeira vitória do carro. Estou aqui perto. O Ford RS200, iniciámos com um carro que era um moleto. Isto de facto aqui é um bocado complicado, porque as redes sociais então de vez em quando põem para ali, a gente mais pode não responder, mas o moleto é-nos cedido esse moleto para entregarmos quando chegasse aqui a equipa para começar a treinar o Rally de Portugal. E apenas me dizem assim: Jorge Paulo, está aqui o carro, carrega e vais à estalagem, que era o quartel-general ali em cima, a estalagem de Mourão. E chegas lá, entregas o carro e ficas lá com eles. E vais lá ajudando, que é também para perceber como é que se mete as suspensões e tal. E eu andei com a equipa para fora. Só que eu fiquei assim, cara, então o nosso carro, vamos ficar sem carro. E depois lá apareceu o outro carro, que infelizmente depois teve a situação que teve, e tive de facto muito por dentro, porque andei de início ao Estoril, até o nosso carro chegar lá à nossa beira, com a equipa para fora. Foi uma passagem, não foi feliz por aquilo que aconteceu, mas depois foi feliz porque passado 15 dias ganhámos o Rally da Figueira da Foz, que é a primeira vitória no mundo do RS200. Não é? Passado 15 dias a seguir ao Rally de Portugal, ganhámos esse Rally, ali taco a taco com o Moutinho, ali por 3 segundos da Boa Viagem, a Serra de Quiaios e tal. Que era um troço em asfalto no fim do Rally de terra. Exatamente. E a primeira vitória do RS200 no mundo. E depois é aquela história toda, veio para fora depois. Há uns malhos e tal, há uns carros para reparar. Voltando aqui ao Pedro Matos Chaves, depois de ter sofrido um acidente em Inglaterra, a época de 90 acaba por ser bastante positiva, acaba por ser campeão, e tem um primeiro contacto com o Fórmula 1. Depois do Grande Prémio de Portugal, tem um primeiro contacto com o Coloni. O Coloni, que temos uma fotografia ali desse teste, precisamente colocamos ali, gentilmente cedida pelo Jorge Paulo, que é precisamente uma fotografia. Isso foi o primeiro contacto de Portugal. Foi o primeiro contacto com a equipe, não sabia se ia lá ficar ou não. Naquela altura era difícil, como hoje, é difícil entrar na Fórmula 1, porque há muita gente a querer entrar e há poucos carros, e naquela altura era assim, estava lá o Nigel Mansell, o Alan Prost, ou sei lá, o Senna, estavam lá há anos e não saíam, quer dizer, havia o Thierry Boutsen, estava lá uma data de tempo, havia ali lugares fixos e os novos para entrar era muito difícil. Eu lembro-me que no ano que eu entrei, entraram acho que aí dois, penso que foi o Eric Van der Poel e o Hakkinen, foram os dois que entraram, e eu 3. Era difícil entrar, e esta equipe, eu estava a ganhar na Fórmula 3000, tinha feito uma prova muito boa em Brands Hatch, num encontro no Campeonato da Europa, tinha feito uma boa prova, e o Coloni estava para mudar de piloto, que era o Bertrand Gachot, e havia algum conflito entre eles, e abriu uma porta para ir ao Estoril fazer um teste. Eles iam correr em Jerez, era o Estoril, depois passado 8 dias era Jerez, e eu estava em Inglaterra e vim cá andar numa terça-feira a seguir ao Grande Prémio de Portugal, e conhecia bem a pista, e estava a andar bem nos Fórmulas 3000, que era a Fórmula 2 na altura, e fiz um bom tempo, e começou-se a falar, e entrei no ano a seguir.
na Fórmula 1, que era o meu sonho desde o Starlet, a Peter Jorge Paulo, mas que também na altura em que cheguei lá também foi o meu maior desapontamento de toda a minha carreira, porque era uma fórmula realmente em que os cá atrás não têm hipótese nenhuma. Não tem hipótese nenhuma. Eu lembro do teste geral em Imola, com todos, e lembro do Piquet guiava para a Benetton, salvo erro, e dele passar por mim na reta, e eu tinha corrido em tantas categorias e nunca ninguém tinha passado por mim na reta. Daquela forma. Daquela maneira, eu achei que não podíamos estar na mesma corrida. Era outra coisa, não havia hipótese nenhuma. A malta cá atrás me levava uns 4 segundos dos da frente. Mas apesar dessa diferença técnica tão grande, é uma época marcável, não é? Foi uma desilusão muito grande. Eu gostei muito de guiar o carro é o máximo, é muito mais. Enfim, nós dois, naquela altura, sei lá, do 15º para trás, todos levavam 4 segundos. Aqueles carros da frente, havia uma diferença muito grande. Fórmula 1, o peso do carro é muito grande. Nós vimos isto ainda este ano com o Hamilton. O carro não anda e ele não anda, não vale a pena. Mas nesta altura a diferença ainda era maior entre as equipas. Hoje em dia havia muita diferença de dinheiro. Por exemplo, a McLaren com o passivo normal Borg tinha muito mais dinheiro, a Ferrari tinha muito mais dinheiro. Depois as equipes cá para trás, a divisão do dinheiro da televisão era feita à maneira do Bernie Eccleston, e a malta cá atrás quase que não recebia nada, e o dinheiro grande ficava todo nas equipes da frente. É que, como se diz nas corridas, quanto mais dinheiro, menos segundos por volta. E ali era isso. Eu, tanto na Fórmula 3000 como na Fórmula na Fórmula 4, e mesmo fui a Macau com a Fórmula 3, aquilo era taco a taco. E ali não havia hipótese. Quer dizer, nós vemos, é como digo, ainda hoje nós vemos cá atrás o Vettel pega no Aston Martin e anda no Aston Martin. Se o Aston Martin andar para 15º, ele fica em 15º. Da Fórmula 1, das fórmulas todas até chegar à Fórmula 1, a Fórmula 1 é que o piloto conta menos, porque o fator humano é muito reduzido no resultado final. É muito maior nas fórmulas mais pequenas, na Fórmula 2, o GP2, a gente vê as corridas do GP2 hoje em dia nos grandes prémios, e são corridas que eles andam ali muito renhidas, porque é o material, é muito parecido, é muito igual, e o piloto tem que fazer a mesma diferença. Nós aqui vemos que o Hamilton ninguém lhe põe a mão há 2 anos atrás, ele ganhava, ia para a frente, e fugia, e dominava, e foi campeão do mundo 7 vezes, com todo o mérito. Mas se a gente puser o Hamilton num Haas, ele não vai sair dali. Quer dizer, em vez de 19º, porque é um piloto de excelência, é capaz de ficar em 18º. Mas é assim. E é uma desilusão, quer dizer, acho que a Fórmula 1 é muito boa para os 10 primeiros, para os 8 primeiros, para quem está na Ferrari ou para quem está no Mercedes. O nível competitivo é muito elevado. E o Pedro parou-se com uma tem situação tudo, que eles não têm tudo, tinha têm os acontecido. melhores carros, têm até têm as raparigas todas. E o Pedro parou-se com uma situação que eram as pré-qualificações, que não estava muito habituado e que não era um sistema propriamente justo de acesso à corrida. Eu vou lhe dizer, a sorte que eu tive com o carro da minha mãe, o Starlet, acabou ali depois. Eu cheguei à Fórmula 1 no ano em que houve mais carros sempre. A Fórmula 1 nunca teve 34 carros. E saíam os quatro Aquilo era uma... Agora olhando para trás... 28-30, os outros ficavam de fora. Olhando para trás, o problema daquilo era o seguinte, eram 34 carros. Foi um ano que não bateu o recorde. Só alinham 26. Só podiam alinhar, as pistas diziam que segurança e tal, só podiam estar 26. Portanto, de manhã havia um encontro entre 8, passavam 4. E aqueles 8 eram os piores do ano passado e os novos que chegaram à Fórmula 1. Quem chegasse tinha que ir para lá. E os últimos do ano passado. Pronto, Colónia era dos últimos do ano passado, tinha que ir às pré-qualificações. O Gruyard, que era um fundo metal, tinha que ir às pré-qualificações. E depois entrava a Jordan, que era nova, e a Dallara, que também era nova.
Mas este Jordan e o Dallara, no fim do dia, ficavam nos 10 primeiros. O Jordan era um carro excelente, esse ano foi o carro em que os Schumacher se estreia na Fórmula 1. Eu tenho-vos dizer que o Coloni, o tempo que fazia nas pré-qualificações, era melhor que o segundo Lotus, que estava dentro, que era o Julian Bailey, que guiava o segundo Lotus, e a Lotus estava sem dinheiro, só tinha dinheiro para o Akina, para o carro do Akina. Exatamente. Nós fazíamos sempre melhor que o Johansson e o Alex Caffey, que estavam no Footwork, que tinham motores Porsche, que partiam ao fim de 3 voltas. E estavam sempre perto dos motores. Fazíamos melhor que os AGS, que eram o Fabrício Barbaza e eu não me lembro quem é que guiava o outro AGS, mas não estávamos em confronto direto com eles, porque se nós tivéssemos, não éramos os últimos, mas como tínhamos o Jordan e o Dallara, esses, o Jordan, os dois Jordan, os dois Dallara, primeiro, segundo, terceiro e quarto, o quinto, o sexto, sétimo e oitavo das pré-qualificações, do quarto para o quinto já havia ali 2 segundos. Era muito injusto. E nós deixámos de falar com o Bernie Eccleston e assim, mas o show são os 10 primeiros, ele nem quer ouvir o que se passa lá atrás. Não, era assim. E pronto, foi um bocado difícil, depois de anos a seguir, sei lá, isto foi em 91. Em 93 ou 94 só havia 24 carros. A Fórmula 1 depois tinha 22, 24, entravam todos. E mesmo assim o 22 e o 24 também ficavam a 4 segundos do primeiro. Só que estavam dentro, porque não havia carros para ficarem de fora. Reduziu muito, faliram muitas equipes. Era aos 107%, havia uma regra. Havia essa regra e funcionava a regra, mas o que aconteceu é que aquela malta lá de trás não sobreviveu. A Lambo desapareceu, a Coloni desapareceu, porque andava lá atrás. E a Lotus também foi. A Lotus, precisamente no ano em que o Pedro Lamy vai para a Lotus já era uma das piores equipas nessa altura. A Lotus já estava à rasca de 94. Que era um bocado, desculpe, que era o sonho de qualquer piloto no mundo sentar-se no Lotus. Claro. E vai o português sentar-se no Lotus, senão estávamos novamente bem. Estava falido. Estava a ficar, eles não tinham ido, desapareceram. O Hakkinen fez aquele ano porque foi muito ajudado por uma empresa finlandesa que era a Neste. Que meteu lá o petróleo. Preciso. Nós Teste vinho. O vinho depois foi um problema. Depois ali na Fórmula 1 já reduziu muito a São Grato, porque entretanto sei lá, eles havia uma campanha muito grande de beber com álcool, se beber não conduza, e a Fórmula 1 ia a muitos países, e a Sograp, a Mateus José, em 88, no 88 e 89, vendia em 123 países do mundo. Mateus José vendia 65 litros de vinho por minuto. E eu, para me meter com eles, perguntava como é que eles podiam vender tanto Mateus José, que as vendas da Mateus José era tipo 4 vezes superior à produção de vinícola do país inteiro. Tinto, branco e tal. E eles riam-se e diziam que eram reservas que tinham. E tem que se dizer. Mas era. Depois da Fórmula 1 não queriam muito fazer, porque depois passava por irmos à Alemanha e o importador lá da Alemanha achava má ideia fazer publicidade nos automóveis, por causa das campanhas, que eram muito fortes, de não beber álcool, e a Sograp não podia ajudar muito. Depois, Portugal é sempre um bocado uma resistência grande quando nunca se fez antes, convencer as pessoas que é capaz de se poder fazer. As pessoas resistem um bocado e depois apanhamos algumas pessoas em sítios muito importantes com pouca visão. Eu lembro que a Galp não queria ajudar porque dizia que não vendia gasolina na Austrália, os Estados Unidos, na Alemanha, onde ia a Fórmula 1, e nós dizíamos que os nossos vizinhos aqui em Espanha com as motas, a Repsol, ajudou os espanhóis todos a ficarem pilotos de motas espetaculares, e também não vendem na Austrália ou na Alemanha. Quer dizer, era uma bandeira nacional que podia-se fazer, mas as pessoas, um bocado de resistência, era difícil. Quer dizer, eu acho que apanhei um bocado também por ser o primeiro. Acho que foi mais fácil para o Pedro Lamy, acho que foi mais fácil para o Tiago Monteiro, porque acho que é a lei da vida. Quem vai à frente dá mais cabeçadas. Então, mas também não me arrependo. Mas ainda guiaste o Colónia há pouco tempo.
E vim a Colónia há uns 5 anos atrás, um senhor holandês comprou o carro e convidou-me para ir, juntamente com o Roberto Moreno, que também guiou esse carro, para irmos lá andar em Zandvoort, num grande prémio de históricos, de Fórmula 1, históricos, e eu fui lá guiar o carro e achei o máximo. Achei que era preciso ser maluco para guiar aquilo, porque o carro era muito depressa, eu já me tinha esquecido como era aquilo. O carro anda muito depressa, é muito físico, o carro está igual, aquele carro é um colecionador que o comprou, portanto o carro está com os autocolantes da Mateus, com tudo, a minha cadeira, está direitinho, e eu fui dar umas voltas. Zandvoort é um circuito um bocado físico e aquilo tem que se ter 20 anos e tem que estar com o ginásio todo, e eu estava assim, e cheguei lá e dei umas voltas, e dei 6 voltas para aí, mas dei 2 para ver mais ou menos como é que era aquilo, porque é um carro que anda muito depressa e tem que estar com atenção, porque pode ser perigoso, não é? Quer dizer, aquilo anda mesmo depressa. Dei 2 voltas, dei 2 para ver, dei 2 a achar que ia depressa e depois dei 2 para descansar antes de parar, porque eu nem conseguia falar. Eu tinha que descansar para parar, para poder falar. E fiquei maravilhado. Às vezes perguntavam o que é que era melhor, ou o melhor carro que eu tinha conduzido, se era, o que é que era, e eu dizia que o Corolla de Rallys, que era de facto um carro que me deixou impressionado, porque uma aceleração muito grande, o carro tinha tração às 4 rodas, tinha 3 diferenciais eletrónicos, andava ali entre os 80 e os 140, era um estouro, era um binário muito grande, e depois estradas estreitas, estradas ralis, com uma sensação que se vai muito depressa. Mas depois guiei o Colónia outra vez e fiquei a achar que afinal aquele carro é que se vai sentado muito em baixo. E a sensação é totalmente diferente. É muito, o centro de gravidade é muito baixo, o carro é muito leve. Estes Fórmula 1 pesavam 550 kg, tinham 630 cavalos. Pneus largos, não tem direção assistida, faz 12.500 rotações e eu nem conseguia segurar a cabeça. Aquilo vai e puxa tanto que, enfim, tem que se ir para o ginásio antes para preparar aquilo. O Jorge Paulo, paralelamente, ia acompanhando a carreira do Pedro e sempre que possível aconselhava em tudo. É lógico, não é? Aliás, até porque era eu que verificava o carro. Depois eu voltei cá aos Rallys em Portugal, em 97, por uma coincidência também, porque a Castrol sempre me tinha apoiado há 10 anos e começou a achar que queria entrar no Salvador Caetano, queria vender óleo para o Salvador Caetano, e lá fora a Toyota do Campeonato do Mundo de Rallys era patrocinada pela Castrol, e então a Castrol fez uma abordagem ao Salvador Caetano e tal, para ver se conseguia lá vender óleo e não sei o que mais, e no meio daquilo tudo eu fui também, fui assim apanhado, que eu estava a fazer velocidade e pronto, e a Castrol disse que queria fazer rallies e que ia fazer um acordo com o Salvador Caetano e não sei o que mais, e eu tinha feito esse rally há anos atrás, em 85, estávamos em 99, 98, eu não tinha noção, quer dizer, não estava dentro disso de fazer rallies, mas a certa altura achei que era boa ideia, porque tinha feito super turismos em Espanha e sei, também já tinha feito muitos circuitos, o campeonato tinha acabado, andava a fazer umas corridas que não gostava, que eram corridas de GTs, que eram 2 em cada carro, dividir com outro piloto, eu nunca gostei muito. São corridas muito grandes, nem sempre se pode andar depressa, é preciso poupar gasolina, tem muitas coisas assim. E o outro mexe com o banco? Exatamente, o outro é mais alto que eu sempre, e eu não gostei muito dessas corridas, achava mais giro aquela coisa de 25 voltas. Pronto, e pronto, achei boa a ideia de fazer rallies, que foi um desafio muito grande, para mim foi mais difícil fazer rallies ou guiar o Colónia?
Não, o Guiar Colónia ali eu nem fiz nada, fui de passear, só foi mesmo divertido. Não, o rally é muito difícil por algumas razões. Uma concorrência muito forte nessa altura, foi para um carro de topo à época. Uma é concorrência, era muito Adrosilo, marcava o ritmo. Quando eu cheguei aos rallies em Portugal, o Adrosilo, o Carlos Macedo ia muito depressa, o Pedro Azeredo, o Fernando Pérez, o Rui Madeira, o Campos, andavam todos muito depressa. E depois tinha uma coisa, conheciam muito bem o campeonato. E eu vim cair num carro muito forte. O início do WRC. Era um WRC. Começa com o Celica primeiro, faz. Celica, eram carros fortes. Eu nem ouvia as notas, eu nem sabia tirar notas. Quer dizer, era. Primeiro, guiar como eles, já se tem que esticar no banco para conseguir andar com eles. Depois, o navegador dentro do carro, uma pessoa que vem como eu de, não sei, 20 anos de circuitos, um navegador dentro do carro é uma coisa nova, está-se a ouvir, uma pessoa a falar enquanto que seguia, enquanto que nos outros carros não se ouve ninguém. E escrever a estrada, ou seja, descrever a estrada para ele escrever. Um carro do dia-a-dia é uma coisa, mas depois o carro de provas não passa como o carro do dia-a-dia. Claro. E é preciso ter uma noção como é que vai passar o carro de provas. Mas eu nunca tinha guiado carro de provas, portanto era um bocado difícil. Depois afinar o carro. Afinar o carro é preciso repartir o cérebro entre o que é que se está a passar com o carro, o que é que o navegador está a dizer, e são coisas todas novas. E um tipo não vem talhado para isso, vem em outra onda. E é preciso entrar nisso, não é? E depois quer-se entrar, e quanto mais quer entrar, mais contra a parede se vai. Mais contra a parede se vai, menos guia o carro de provas. Menos se faz rallies até ao fim. Portanto, é o terceiro rally da Madeira dos Chaves. Na verdade, ele nos 2 primeiros bateu, já nem foi o segundo dia, nem o terceiro, portanto só conhece dois troços a rally, assim. E pronto, e foi uma fase. E o Pedro ainda atravessou uma fase em que os rallies eram ainda bastante longos. Era longo, já havia partes de assistência mas muito duros. Eu, por exemplo, os treinos eram livres. E eu ia para os Açores, para qualquer lado, 15 dias. Porque eu tinha que conhecer, que não conhecia. Mas ficava maluco que eles vinham também. O Adrosilo vinha também, o Zé Carlos, vinham todos. E tinham feito rally o ano passado. E não vais apanhar estes gajos. E depois eles punham-se a falar de um troço, aquelas conversas, não é? Aquele troço, um troço, imagina, de 18 km. Punham-se a falar, aquele troço, quando se passa na escola primária e tal. Eu ficava a olhar para eles, eu nem sabia ver a escola primária. E eles, é uma coisa, a escola primária e tal. E eu, como é que eu vou apanhar estes tipos? Isso foi difícil, mas gostei desse desafio e foi numa parte que eu já tinha 30 e tal anos e já acho que foi uma adrenalina nova que eu estava a precisar, porque estava um bocado já, digamos, entrar naqueles circuitos, de fazer os circuitos, o entusiasmo já não era total. E com os rallies começou a ser, porque era um desafio grande andar muito depressa, achava eu, não é? E chegar ao fim e ver que o Adrosilo tinha dado 5 segundos. afinal nós não era muito depressa, é preciso mais. Eu vou partilhar aqui um episódio que nós falamos disso ao jantar. Eu teria para aí 7 ou 8 anos e o Rally Sol Verde em 99 e 2000 teve uma super especial no cartódromo do Bavaltar. Eu fui lá, fui ver, e das memórias que mais tenho de miúdo é o Pedro Matos Chaves a dar um espetáculo inacreditável nesse cartódromo e a fazer o melhor tempo, acabar logo aí uma diferença apreciável. E recordo nesse ano de 2000 que Pedro tinha que ganhar os rallies todos para ser campeão. E recordo-me exatamente de uma outra coisa, que era esse estilo espetacular e exuberante que muitas vezes não está diretamente ligado àquilo que um piloto de circuito tem que fazer. Digamos que era a sua maneira de sentir. Isso foi aquelas cenas que não há fome nem fartura. Nos circuitos tem que andar e exatamente. Depois os rallies é uma jabardice, portanto é para aproveitar. E andar assim. Mas isso não tem problemas, essas super especiais ou shakedowns ou assim, guiar não é diferente dos circuitos dos rallies. Quer dizer, um tipo pega num carro de corridas, 3 pedais, caixa, volante, igual aos circuitos. Fazer o circuito do altar, fazer um troço de 3 km que a gente sabe de cor, os shakedowns.
eu sabia que era capaz de andar com eles. Outra coisa é ir para uma serra de 19 km ou 27 e ter que guiar pelas notas, ou umas a olho, ou outras pelas notas, outras para uma secção que um tipo já sabe de cor, tudo bem. Outra coisa muito diferente das pistas, que é num carro daqueles, se está úmido ou assim, nós saímos da boxe, por exemplo, no autódromo, faz a curva 1, a 2, não é? Vai-se ali, passa-se na reta interior, vê-se e ataca-se na próxima volta. Os ralis não são assim. Os ralis começam ao troço, pode estar molhado, pode estar mais seco, pode ter gravilha. O tipo começa a ver onde é que está a água, onde é que está, chega ao fim e leva 20 segundos. É muito mais de improviso, é muito mais no fio da navalha do que um circuito. E é preciso desenvolver essas apetências, não é? Acho que os pilotos de ralis têm muito bem desenvolvido, os circuitos nem tanto como precisam. Se a malta dos ralis for para os circuitos, também tem que afinar muitas coisas que não precisam nos ralis. Portanto, são mundos diferentes, em que a base é mesmo, que é andar depressa e travar tarde e fazer as curvas de gás, mas com outros fatores que é preciso meter na tola. E que características é que Pedro considera fundamentais para ser tão polivalente nestas modalidades todas e sempre tão bem sucedido? Temos muitos exemplos de pilotos que foram rápidos ou competitivos num certo registro. Depois passava também essa palavra ao Jorge Paulo, gostava de ouvir a sua opinião. Eu acho que características é que tem que se ter para ser tão competitivo e tão versátil? Eu não sei dizer, eu acho que é preciso de base andar depressa, depois é preciso, eu acho, a perguntar a mim, eu acho que é preciso humildade para aprender com os outros. E quando nós chegámos, eu vinha de circuitos e tinha ganho provas e campeonatos. E nos ralis acho que não era ninguém, portanto é preciso a gente pôr os pés na terra e falar com os outros e ver. A competição, para mim, 60% da competição é observar o que é que os outros fazem. Não só andar, mas os carros, afinações, portanto, nos circuitos, estamos sempre a ver o que é que os outros fazem, se estão mais altos, se baixaram, se estão mais duros. Acho que é muito importante observar. É muito importante a humildade, se a gente vai para as coisas a achar que já sabe tudo, é uma chatice. E quando se troca para ralis ou pistas, ou fiz uma prova também de todo terreno com a Toyota, uma vez que o João Ramos partiu um pulso e o carro tinha que alinhar numa prova de todo terreno. É preciso, olha, sei lá, não sei, é preciso a gente aprender e estar disposto a aprender e adaptar-se. Tem que se adaptar. Jorge Paulo, o que é que considera fundamental para ser tão bem sucedido? E o Pedro é um bom exemplo disso. Não, já disse tudo. Já disse tudo. Eu falo muito, pá. Eu falo muito. Não, já disse tudo, porque este lado da humildade e do aprender e do observar reúne depois o resto, não é? E foi por isso que ele passou por estas disciplinas todas. Depois guiou isto, é preciso guiar aquilo, e sempre bem sucedido. E naturalmente sempre com um risco à mistura, porque também pode ser mal, não é? Pode ser mal, e se pode ser mal, depois já é difícil passar para outro degrau, não é? E ele não saiu mal precisamente por reunir esse lado da humildade, da observação. Ninguém gosta de perder, não é? E ele diz muito bem, porque chegava no ano em que ele faz um campeonato, os outros conheciam as curvas da escola e frente à junta de freguesia e aquelas coisas todas, da Madeira e dos Açores e não sei o quê. E quando partilhava com eles, se o troço acabava em cima, e depois eles diziam, não, é assim, já há 3 anos que é assim. Né? Portanto, chegas ali, passas para cima, só que ali é um gajo e tal, daqui e daqui lá. Eles é que diziam a ele, que há 3 anos, que o troço que era sempre assim. Né? E é preciso uma certa dose de inconsciência. Claro. A gente vai, é como quando nos oferecem um emprego com mais responsabilidade, e um gajo, não vou aceitar porque não sei se sou capaz. Melhor é aceitar, depois vê-se. Mas aceita, o Sérgio Paiva era um elemento consonante ou dissonante? O Sérgio é um caso à parte. O Sérgio,
como todos os navegadores, está ali o Tozinho também é navegador, têm todos qualquer coisa de malucos. Não batem bem na cabeça. O Sérgio bate menos que os outros. mas é assim. É assim. Acho que a gente manda-se e depois tem que ser um bocado. Apanhar o jeito depois de lá estar. Por exemplo, uma do Jorge Paulo estava a dizer que a gente é preciso uma certa humildade. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, das ovais nos Estados Unidos. A gente manda-se para lá, mas depois tem que pensar duas vezes, que aquilo é um bocado de mundo à parte também. E é preciso respeitar um bocado aquilo, porque anda-se muito depressa e são muros de concretos, de betão, que estão ali. E a gente anda, o Indy Light que eu guiei nos Estados Unidos, as ovais de 1 milha, 1,6 km, o carro demorava 18 segundos a fazer uma volta. É depressa. A velocidade mínima é tipo 270 e a máxima é 310. E anda-se ali sempre com uma parede de betão, não há escapatórios, não há nada, está ali, é isto, assim de nós, e é preciso aprender a guiar nessas situações, porque não é como se guia, ou não é, quer dizer, é próprio, é uma maneira própria de guiar ali, no trânsito, nas corridas, os carros da frente, o ar sujo, o nosso carro perde eficácia da parte da frente, andamos muito perto deles, sei lá, tantas coisas, nos fórmulas, nos ovais, nunca se acelera completamente, trava-se com o pé esquerdo, porque os gases do escape trabalham dentro do chão do carro, puxam o carro para baixo, portanto se a gente tira gás, os escapes deixam de mandar gases e o efeito aerodinâmico. O Nelson Piquet partiu as pernas assim, em Indianápolis, fez uma asneira de novato, que ele foi às 500 milhas e o que é que ele fez? Às 500 milhas eles andam muito depressa, a média da volta é 370, é um bocado depressa. E a pista tem é grande, é uma oval grande, salvo 4 km. E o que é que ele fez? Ele vai muito depressa, e na Fórmula 1 eles saem da parabólica do Autódromo de Estoril, por exemplo, decidem que vão às voltas, entram na faixa das voltas, tiram gás, travam e o carro está imenso e para ali e já está. O Nelson Piquet decidiu ir às voltas muito tarde e tirou o gás de uma vez. E naqueles carros, naquelas circunstâncias, não se pode tirar gás de uma vez, porque o carro perde o apoio aerodinâmico todo. O carro vai em carga e ele, ao tirar gás, o carro fica solto. E ele bateu porque decidiu ir às voltas e bateu a 300 e tal e esmagou os pés. Porque há toda uma filosofia, os carros estão todos tortos. As rodas de dentro são mais pequenas que as rodas de fora, as molas são diferentes de dentro para fora. O carro está assim porque a filosofia é que a meio da curva, com as forças todas que o carro tem, ele está assim. Mas nas retas está assim. Depois na curva começa e fica assim direito. E anda-se ali, as 500 milhas são 3 horas, anda-se ali 3 horas àquela velocidade, preciso pensar no que está a fazer, e depois para passar o da frente não é como nos circuitos normais, que a gente tenta passá-lo a travar ou assim. Ali, se nós tentamos passar e não se consegue passar, depois para ganhar a velocidade demora 2 voltas, porque aquilo trabalha com a inércia também. Não se consegue ganhar a velocidade de um momento para o outro. E se tenta passar e se arrepende, para já os trás vão passar todos, porque àquela velocidade basta levantar um bocadinho o pé, 370 ou 365, há uma diferença muito grande. E, portanto, qualquer hesitação ali, portanto, é preciso jogar com muita antecipação para ver onde é que se vai apanhar, para chegar cá atrás e começar a ganhar, para estar ao lado dele a meio da reta, ou assim. É muito diferente, mas aí já não há lugar para palhaçada porque sai caro. Ali sai caro, se gosta mal.
Jorge Paulo, há bocado falámos em rallies e o Jorge Paulo, enquanto o Pedro Matos Chaves estava na sua epopeia mundialista da Fórmula 1 e dos Fórmulas de Inglaterra, o Jorge Paulo teve uma situação muito curiosa no Rally de Portugal 89, em que acabou por dar assistência a 2 Mitsubishi Galant, 2 japoneses. Aliás, há bocado vimos o Jorge Paulo a falar japonês, precisamente, claro, ali com... Nessa altura falava bem japonês. Nessa altura falava bem japonês. Portanto, é uma história curiosa. Foi um privilégio. Precisava de fazer um rally daqueles por ano, não era? Todos os anos fazia uma coisa daquelas e pronto. Temos aqui algumas fotos que certamente assim. Apareceu essa situação. Pensava que o Shinozuka pensava que eu era engenheiro na Salvador Caetano, mandava lá naquelas equipas todas e sai para lá no Telex vai para o Novo Cordeiro, enfim. E foi um sucesso. Foi um sucesso porque a equipa foi, portanto, Japão, Rally Art, ingleses, Jorge Paulo. Agora dizerem, o Jorge Paulo tem os carros da Mitsubishi ali nas antas, lá, quer dizer, só ir lá vendo, não é? E claro, fiz bem porque tive sempre um bocadinho de jeito para isso. Este lado de comunicação, arranjei logo ali o restaurante, que ainda existe um líder ali nas antas, para fazer a apresentação da equipa. Coincidiu depois o navegador do Kiyoshi não poder vir para Portugal, porque tinha falecido o pai, arranjou-se um navegador português, o José Luís Nascimento, e que até tem assim um bocado japonesado, vocês já devem ter reparado ali, e foi um sucesso. Pronto, assumir aquela logística, preparei ali a equipa, apresentei, o diretor de equipa, o nosso amigo engenheiro Dom Cordeiro, que foi um dos impulsionadores dessa logística, e pedimos apoio à Mitsubishi de Vila Franca, que estava muito fora disto, mas para termos os 2 carros, o Shinozuka e o Kiyoshi, ficamos com o grupo N, e depois no rally tivemos ali com o Shinozuka e tal. Bom, daí que foi bom, vieram 4 ingleses com os carros. E depois, exatamente esta fotografia. Esse é o José Luís Nascimento, ao lado, não é? Exatamente. Este é um dos casos, o grupo N, este. E depois vieram 3 japoneses. E pronto, e foram 16 dias, 18 dias, para cumprir o programa que os japoneses tinham passado a Rally Art para nós, em que começávamos por FAF, em determinado dia, para acabarmos passado 10 dias no Estoril. E tivemos logo o primeiro teste. A equipa, não é? Exatamente. Está aqui o Pedro Gil Vasconcelos, o Nuno Costa, o Pedro Gil Vasconcelos, esta maltinha que eu tinha lá para a oficina, já falava um bocadinho inglês para atender o telefone fixo. Era o Jorge Paulo a falar japonês aqui, não é? Aqui o Kiyoshi, o Miyoshi, o Nolo. Aqui aquela apresentação, por exemplo, não pode perder estas coisas, na altura havia necessidade de fazer isto, não é? E os press release e tal, umas pastinhas. Daí que o Kiyoshi, começámos em FAF, às 4 horas da manhã, já lá estava a equipa da Lança. O Oriol, em vez de dar a volta, em vez de trouxe ao contrário, que era cedo e, em princípio, não aparecia ninguém, falhou da parte dele e levou com o Kiyoshi, o Galante em cima do Lance, que foi um acidente grande, que nos pôs logo ali à prova, já era o carro de corrida, não é? E ainda não tinha cá os japoneses chegaram passados uns dias, e lá continuámos o programa e acabámos com uma prova que vocês sabem muito, um rally muito duro, não é? O rally dos rallies grandes, e que foi bom na altura, foi bom para nós, fizemos um bom trabalho, acabámos, o Shinozuka ficou em 13º, o Kiyoshi nono e ganhou o grupo N. O Shinozuka tentou-se mudar, nem a malta de Vila Franca, nem nós conseguimos mudar a direção assistida, que aquilo era muito complicado, senão ele ia desistir do rally, o tempo que tinha de penalização punha fora da prova.
E foi bom, foi uma passagem interessante em termos de os carros, eram os carros. Houve uma coisa muito interessante, portanto, nós estávamos no Rally de Portugal, portanto, eles fazem Monte Carlo, Suécia, e Monte Carlo, num gancho, o Batana não faz o gancho, e houve uma política aí de comunicação que achavam que o carro tinha 4 rodas direcionais, que havia de chegar ao gancho e fazer. E, portanto, o carro ficou marcado com as cores que nós tínhamos, que era o carro que tínhamos lá na oficina, ficou marcado um pouco pelo carro das direções. Então, num gancho, o carro com as direções, com as 4 rodas direcionais, não faz a volta toda. Pá, isso é uma vergonha. Então. É este carro, mas os tempos que eram, não é? Os tempos que eram. Muito bem. Uma pergunta para ambos agora. Fizeram tanta coisa e só abordamos aqui uma pequena parte, porque o tempo acaba por ser curto. O que é que ficou por fazer para o Pedro Matos Chaves e para o Jorge Paulo, de alguma forma, ou que se arrependem de alguma forma, ou que têm pena só de não terem concretizado de alguma forma? Pedro, tem muito a dizer. O que é que ficou por fazer? Eu gostava de ter feito, evidentemente, a Fórmula 1 noutra altura, quer dizer, chegar numa altura diferente, em que tivesse acesso a uma melhor equipe. Eu no ano a seguir, ainda assinei pela March, que era uma equipe já mais à frente. Era Leitenhaus. Era ex-Leitenhaus. Depois o Carlos Vanderlinger. Mas tenho pena de não ter entrado aí, até porque eu lembro que no primeiro grande prémio foi na África Sul e eles fizeram o 8º tempo da grelha. Mas o Vanderlinger trouxe os motores, que era austríaco e era Ilmor. Tinha isso, e nós portugueses é sempre uma dificuldade, porque não tínhamos nada na Fórmula 1, não havia engenheiros na Fórmula 1, não havia carros, pneus, peças, motores, nada havia na Fórmula 1 que fosse português, e era para fazer um lobby, não é, cá no desporto, assim, no topo do desporto, seja o futebol, seja os automóveis, há sempre aquele lobby dos engenheiros e quem é que eles querem pôr nos carros e enfim, e nós não tínhamos isso. Nós tínhamos o Adriano Sequeira, que falava no RTP, e o Zé Pinto. Epá, não havia ninguém, era o João Carlos Costa, vocês estiveram com ele, o primeiro grande prémio que ele foi o que eu fiz. Era um mundo. E o domingo de Piedade na RFM ao domingo, Piedade, às 7 horas. Era um mundo novo, digamos assim. Eu gostava de ter chegado lá já com algum português antes de mim a ter aberto o caminho. Acho que ficou por fazer andar depressa lá. Acho que não tive chance. Mas não vou repensar nisso. Acho que depois fiz muitas coisas que gostei de fazer e tudo bem com a vida. Talvez na outra vida. Exatamente. Também penso nisso. Penso nisso muitas vezes. Isto não há a ver qualquer coisa do lado lá. Jorge Paulo, nós falamos ao jantar que houve a possibilidade de ter criado uma parceria com o Pedro Queiroz Pereira, mas tinha que se deslocar para Lisboa e acabou por ficar. No nascimento da Lua Cara. PQP, à moda naquele tempo, eu até dizia que tinha um piloto que era rico, não é? Que comprava 6 jogos de suspensões, muitos pneus e tal, mas também não eram caros os pneus. Mas o PQP deu-me essa hipótese. E eu disse sim a tudo. Disse sim a tudo, até lhe dizer que, quando era mesmo para mudar a casa para Alvalade, disse, não vou, tenho a minha oficina, a minha filha tem 6 anos, e é chato, vai para a escola e tal. E a escola vai na escola. Exatamente. Mas aquelas coisas, não é? Aquelas coisas que a gente faz, e que de facto se arrepende de fazer. E nasceu a Lua Cara. Na altura, quando me foi mostrar as instalações da Lua Cara, era uma oficina de recolhas de 2000 e tal carros, não é? Que era do Lagoa e tal, não é? E aquilo que era porreiro, aquilo, uma concessão BMW, e nasceu a Lua Cara. Com o nome até da filha. Agora, o que é que ficou por fazer? Não há dúvidas nenhumas
que eu, ou malta como eu, de facto é Inglaterra, não é? Inglaterra. E para lá, como é todo imigrante, limpar a oficina e as bancas e tal, tivemos algum feedback que depois que não ficam, depois tem que ir embora, depois tem que carimbar os papéis e não sei o quê. E tive um jovem que começou comigo, o Fausto, que deu esses passos, exatamente. Veio embora a primeira vez para lá. Exatamente. Não tinha bilhete de volta. Não tinha bilhete, não tinha isto, aquilo, e depois fazia jeito, trazia as peças, e fez um papel brilhante. Mas não é fácil, não é fácil. O que é que ficou por fazer? Este mundo automóvel nós, e agora eu vou dizer aquilo exatamente que disse no início, eu ainda não parei. Não parei. Eu tenho aqui uma avaliação daquilo tudo que vocês me quiserem perguntar, desde a técnica à situação de que se vive em termos dos nossos campeonatos atuais, àquilo que foi o meio e aquilo que foi o início, e há aqui um turbilhão de coisas que as próprias organizações até se veem aflitas para definir isto em termos de se isto é campeonato, se isto é troféus, o que é que se vai chamar. Portanto, o fruto disto é exatamente por onde o Pedro caminhou. Construiu alguma coisa e pilotos como ele para dar ali um foco para depois continuarem. E aqui não há continuação. Nós estamos num problema sério no nosso campeonato nacional de rallies, não é? O que é que temos dos jovens que podem dar o salto, podem iniciar-se de uma forma forte, sair de um campeonato de karting? O karting está bom, o karting está bom, não é? Há ali uns putos porreiros, não é? Mas por onde é que vou? Por onde é que vou? E portanto, eu gostava muito de aquilo que faço com prazer, sou comissário técnico, gosto de fazer o Rally de Portugal há dezenas de anos, vejo a evolução, não é? Cheguei aos híbridos, agora espero chegar aos elétricos, não é? Aos híbridos já cheguei, não é? Cheguei este ano, não é? Mas vejo aqui, o que é que eu quero dizer com isto? É que tudo aquilo que eu vi e que me apaixonei da evolução dos carros, que foi fantástico, aquilo que o Pedro guiou, o Corolla e os outros carros a seguir, foi qualquer coisa de famoso. Nós, neste momento, fizemos uma marcha atrás, que temos os carros com um motor elétrico, um motor que já era do carro, também está a jeito, porque ele também não é preciso mexer, e depois umas rodas e tal, uns discos de travão, e retirámos tudo aquilo que evoluímos. Portanto, estamos aqui num tempo completamente diferente. Portanto, não há muito aqui agora que pensar, porque aquilo que eu vi de evolução e que de facto foi, e que foi fantástico, não é? Os franceses eletrónicos, afinar o carro. Esta malta agora dos híbridos, se tivesse que afinar agora um carro, está aqui, agora vai ali fazer o que fosse no stand. Para mais, não é? Portanto, e eu da minha parte, o que é que ficou a fazer? Criar uma equipa. Eu não vejo os meus amigos, aqueles que passaram por isto, todos nós atingimos lá o nosso bocadinho. E depois, ou mantemos ali, ou baixamos um bocadinho e deixamos-nos andar por ali, ou então caímos. E aqui nas competições, ou de patrocinadores, ou de pilotos, ou de empresas, é só mesmo aquele bocadinho, aquele tempo. E o tempo foi o meu. Passei a minha oficina ao Fernando Pérez, foi o início de ele criar a estrutura. Depois criei outra coisa. Se vocês forem aí ver que lá assim quer senta aí ao Google, criei uma coisa há 5 anos, há 7 anos, 8 anos, em Lisboa, no Estoril, que era o sonho de um espaço, naturalmente, com mais de 5.000 metros quadrados, onde tivesse
aparcamento de clássicos, reconstrução, assistência, um museu, e fiz isso tudo. Na altura, era para umas figuras públicas, porque eu, economicamente, não tinha condições para fazer nada disso, apenas a ideia, e fiz, e abri, e inaugurei. Não foi com as figuras públicas, foi com um amigo que se ofereceu para eu seguir com o projeto, o espaço já o tinha, foi fantástico. Criei aquilo quase, os clubes fizeram lá ao fim de semana uns passeios, e ali à Marina de Cascais, ao sábado de manhã, o Clube Porsche, o Clube Alfa Romeo, o Clube Fiat, tal. Então daqui a 15 dias, daqui a um mês, a gente vai marcar aí o encontro e tal. As bolachas, os bolinhos, ali à Serra de Sintra, descia e subia e tal. De facto foi um sonho, e que nunca ninguém fez em Portugal. E eu, por motivos de saúde da minha mulher, que ainda continua muito doente, na altura tive que ausentar, mas já estava ali num turbilhão do espaço que era do BPN. E isso está ainda, se vocês forem consultar, e Classic, quer sempre, tudo junto. Foi fantástico. Uns pensavam que o meu sócio que era o fulano, mas não, um ex-piloto dos anos 70 e tal, bastante conhecido, o Carlos Silva. Ficou também a meio parado. É uma pena porque está lá uma estrutura de ferramentas que fui à Alemanha comprar, desde mergulhar os carros, desde jato de areia, desde tudo possível imaginar. Apaixonei-me por aquilo e fiz ali um bom trabalho. Não sei se aquilo um dia destes se vai continuar, aquilo, as instalações eram do BPN, estou aqui a falar-vos à vontade porque não tenho segredos. Aquilo já na altura, quando eu comecei essas figuras públicas, estávamos ali numa crise ali dos anos 11, 12, 13, e portanto o espaço de facto já existia, e de facto era a única coisa que eu gostava, porque Portugal não tem. Fui à Presidência da República, primeiro para falar com o porteiro, passei uma vida inteira para falar com o porteiro, depois lá cheguei lá o homem que mandava, para tirar os carros de lá da Presidência, lá onde eram guardados, uma coisa também assim que me faz um bocado de impressão. Na altura, que já tinha 3 carros lá no espaço, um do Salazar, outro não sei de quem, vem lá o chefe da Presidência diz assim: você tem uma pessoa maravilhosa e tal, mas temos agora o Ministério, não sei de que, dos Transportes, vamos levar o resto dos carros para a alfândega, e portanto já não podemos pôr lá os carros todos, porque é que eu queria criar aqueles carros para fazer manutenção, para tê-los no museu, e para fazer ali coisas assim. Ainda tive lá os 3 carros, e os outros são em alfândega, ainda hoje estão lá em alfândega, né? E mais esses 3 carros. Portanto, era a única coisa. O resto, as corridas, estou próximo das pessoas, faço os passaportes dos carros, acompanho até os carros que dão umas porradas das suas coques, com as regras que são exigidas nas suas reparações, ou não. Sou comissário técnico. Queria ver se a malta nova veio ocupar para os jovens, para de facto seguir este lado. Iniciei o projeto com o Histórico Endurance, com o Deufron e com os espanhóis. Há dias que precisaram de mim, há 3 semanas, lá fui a correr para Navarra, ao Autódromo de Navarra, fazer a penúltima prova, e vou regressar para o ano. Portanto, gosto muito de fazer aquele trabalho clássicos, e reúno ali coisas giras, nos circuitos, desde Spa, Valência, Pô, essas coisas todas. Bom, e vamos andando por aqui, e penso que já não é pedir muito, porque é um privilégio. É este o privilégio da vida, e o estar aqui é um privilégio, e continuar
junto das pessoas, muitas pessoas estão aqui, e não sinto-me amarante, portanto, só tenho que dizer que me sinto bem. Ambos tocaram aí num ponto para rematar, finalizar aqui o nosso serão, que é preciso dar um passo. Há aqui um hiato, digamos assim, competitivo para aqueles pilotos que terminam o karting e que depois não têm a possibilidade de se lançar categorias. Houve aqui um desinvestimento das marcas ao longo dos anos. A que é que acham que isso se deveu? Porque é que se deveu essa situação? A que é que se deve, no fundo? E se tivessem algum poder federativo, digamos assim, sem entrar em questões políticas, que rumo é que dariam ao automobilismo nacional? O que é que acham que está a faltar? E porque é que as marcas, é outra questão, porque é que as marcas desinvestiram tanto no automobilismo? Porque é que deixaram de considerar o automobilismo como um veículo importante de promoção? Posso começar pelo Responde. Eu falo menos. Afinal, eu falo menos. Eu acho que os troféus são fundamentais para a malta dos karts dar o primeiro passo. Porque pode-se ver quem guia é melhor, logo, mesmo os jovens, para se compararem uns com os outros, correr em carros iguais é o melhor que há. E não faz mal se tem 70 cavalos, se tem 100, não tem que ter 200. As escadas têm que se fazer, os degraus têm que se fazer devagar, e acho que é isso que falta. Acho que estamos numa altura muito má, porque a economia está mal e reflete-se no desporto. O desporto é muito caro, e este desporto, e por mais que se queira fazê-lo barato, não se consegue. Não é um desporto barato. Barato é comprar uma raca de ténis e umas bolas e bater contra uma parede. Aqui é tudo muito caro. As marcas desinvestiram porque as marcas perderam muita margem também. Hoje em dia os carros, eu lembro-me que a Renault no parque de imprensa tinha 40 carros para emprestar à imprensa, carros novos para andarem a circular pela imprensa. Hoje em dia tem entre 7 a 10 carros, não têm mais. O estoque está muito pequeno, as marcas reduziram imenso, despediram imensa gente, seja a Renault Portuguesa, seja o Salvador Caetano, o M. Coutinho, toda a gente anda a reduzir. Para termos marcas a investir no desporto automóvel, as corridas têm que ser suficientemente atraentes para dar na televisão, para depois de dar na televisão eles terem um motivo para investir, porque estão a tirar o retorno mediático disso. Estamos a apanhar uma má fase. Agora, eu acho que, na teoria, o que é preciso fazer? Eu acho que a maior parte das pessoas sabe quais são as escadas que se tem que oferecer aos jovens para chegar mais longe. Principalmente aqui dentro do nosso país. Vai chegar uma altura em que os jovens vão ter que ir sempre lá para fora, porque só lá fora é que se podem comparar uns com os outros, fazer campeonatos da Europa ou ir à Inglaterra fazer um campeonato nacional, mas para andar pela Europa, para se compararem, porque cá dentro nós também somos pequenos, não é? Um país pequeno, é mais difícil, mas até eles estarem preparados para ir lá para fora, há coisas que se podem fazer cá dentro. A receita acho que é do costume e não é preciso inventar nada, é assim que funciona. Eu diria que estamos numa parte difícil de fazer, porque se formos ver, Mitsubishi já gastou rios de dinheiro em Portugal, não gasta nenhum. A Renault sempre teve tradição de ter troféus, o R5 GT Turbo, os Clios, hoje em dia não faz nada no desporto, mesmo equipes de rallies, a Renault sempre teve oficialmente envolvida nos rallies, também não está. Toyota fez os troféus Starlet, Corolla 16 válvulas, Carina, Salvador Caetano fez o troféu BMW 320, o M3, não está presente no desporto, Salvador Caetano está no todo terreno com o João Ramos. Acho que as marcas todas desertaram, não é que deixe de haver entusiasmo, porque acho que em Portugal, se calhar depois de futebol, os automóveis é um desporto muito acarinhado. É porque realmente não há margem para investir, está tudo teso, uma gueca.
E agora, Jorge Paulo? Só dar uma possibilidade que há a malta de colocar algumas questões. Pode ser? É? Faz favor, pessoal. O Jorge Paulo, se quiser responder sucintamente à à vontade. Pedro, é exatamente isso. E penso que a desmobilização é cada vez mais em função dessa parte comercial. E é um momento completamente delicado, até pelas novas energias e isso tudo. Vamos fazer os campeonatos com os carros. Olha, a maioria deles é clássicos. Os clássicos também em Portugal é já até 99, não é? De repente temos clássicos aí para 2010, já são clássicos também, não é? Portanto, mas não, é um momento completamente, e quando é que se vai apanhar esse lado mais rápido, não sei, porque não é nós aqui a reclamar alguma coisa da nossa parte desportiva nacional, mas é o campeonato do mundo, que é uma desgraça completa, não é? Portanto, nós, se ouvíssemos aquelas reuniões e pudéssemos lá buscar só um bocadinho a cada reunião, claro, já sabemos que a Toyota tem um orçamento, já dizem que não é limitado, porque agora querem que aquilo seja não sei o quê, mas depois os outros que não têm, e são três, não é? Portanto, está aqui um problema gravíssimo. Portanto, quando nós vimos isto, atrás fez para o campeonato do mundo, e a FIA já arranjou aí qualquer coisa para dar aí uma possibilidade a fazer carros. Portanto, nós imaginamos, um de nós aqui quer construir um carro, apresentar aqui à nossa federação, tecnicamente e não sei o quê, isso vai ser admitido a nível europeu. Vocês vejam onde é que isto vai parar, não é? Mas pronto, ok, de certeza que há aqui pensadores que podíamos aí a partir de uma coisa qualquer, meter umas rodas, um motor, não sei o quê. E a FIA, mas algum dia a FIA tem algum alargamento para isto. Bom, porque eles veem o caminho disto. Portanto, os jovens, que é onde a gente quer chegar, o karting não está mal. Estão-se a fazer muitas provas. Está ali uns jovens pobres, entusiastas. E depois qual é o caminho? O caminho para onde o Pedro passou e outros passaram. Mas onde é que está? Não está, ele não existe. Muito boa vontade que você agora aí os Kias para fazer uns rallies, meus amigos, os 4 carros. Quer dizer, não temos, não há saída. E isso, infelizmente, não, para os jovens, e para nós termos aquilo que eu também disse há momentos, o nosso campeonato nacional, para chegar lá e começar a andar atrás do Armindo Araújo, começar a ficar em segundo e terceiro, Zé Pedro Fonte e tal, e começar ali um rapazito a ficar lá à frente deles, está difícil. Portanto, essa é a minha perspectiva, com muita tristeza, que trabalhei um bocado para isso, e entusiasmei-me, e as marcas que o Pedro referiu, foi o braço direito para esse sucesso. E quando essas marcas, de facto, o que é que eles vão lá pôr comercialmente? Quando apareceu os Starlets, não eram comercializados em Portugal, só havia o carro da mãe do Pedro em casa. Depois passou para os iniciados, os consagrados passaram para os outros carros e os consagrados passaram para os iniciados. Na Renault era modelos sobre modelos, na Citroën era modelos sobre modelos, era um sucesso. Económico, os carros também eram fiáveis, os pneus também eram, porque a Mabo fornecia. E há bocado estava-me a lembrar que fizemos viagens ao autódromo para ir lá dar umas voltas, que levávamos os pneus de corrida a ver se eles se gastavam. Porque a gente queria os pneus gastos mais baixos, né? Portanto era fácil a gente gerir. Agora não, eles malta, pá, não, pá, Pirelli, meti Pirelli, pá, estou chateado. Eu tenho que ter, agora na próxima prova vou meter-me lá. Pronto, está tudo dito. Conseguinte, os tempos são esses, não é, António? O Pirelli não gosto. Pá, agora na próxima, pá, eu vou mudar isto para o Farco Pirelli.
E claro, São fases da vida. fases da vida. Vai baixar o IVA, isto vai melhorar. Muito bem. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Eu acho que há muitas perguntas, mas é preciso lançar a primeira. Oh, Pedro, já alguma vez aconteceu, fazer os treinos no Mata Velhos? Não é fazer os treinos no mata-velhos, é acertar no mata-velhos. Queres contar isso? Pai, olha, isso são acidentes, não tem nada especial. Foi um acidente que eu tive nos treinos, ali em Faf, com o Fabelo. É sempre um mecânico que eu tinha que sempre que andou comigo nós batemos. Andou, pai, 3 vezes comigo, batemos 3 vezes. Era uma coisa que se passava com ele. E nós, o carro falhava, ele dizia que não podia falhar, aquelas coisas. Não falha, então venha comigo. E ele veio comigo, ali em Faf, e nós íamos assim, ligeirinho, tipo a 70 ou assim, e num topo, o carro levantou um bocadinho, e quando levantou um bocadinho, vinha para cá um mata-velhos, que era um senhor de chapéu a guiar, com uma senhora ao lado, e nós batemos assim, e o mata-velhos foi para trás para aí 20 metros. Nós parados e o mata-velhos ainda estava aí para trás, aquilo é fibra, e desfez tudo. E pronto, eu saí do carro. É que a história depois tive aqui um calafrio que foi, já explico. É que eu fui a correr, que os senhores estavam assim. Ai. E eu disse assim, então o senhor veio pelo meio da estrada. E ele agarrado assim ao volante, ai. E eu olhei para a senhora e ela não tinha um pé. Ui. Não tinha um pé, mas era de origem. Eu pensei, não havia sangue, não havia nada, mas ela não tinha um pé. Eu apanhei os dois de graça, eu pensei que tinha sido um acidente. Mas não. Se é para a próxima, tenha mais cuidado. Coitados, senhores. Qual foi o melhor telefonema que recebeste aí nos Estados Unidos? Uma coisa assim. Telefonema? Numa cabine. Não recebeste um telefonema numa cabine? Ora bem, a gente não sei o que. Se era o quê? Que era para o Mansell. Isso é Estados Unidos, é mesmo assim. Nós estávamos a treinar numa pista, estava a pensar noutra coisa, que nós fazíamos telefonemas a pagar no destino a partir de uma cabine, que era para poupar a guita, e dávamos o número da cabine. Mas isso é outra coisa. Isso foi nos Estados Unidos. A Newman Haas, estava o Nigel Mansell a testar e nós estávamos também a testar, a dividir a pista com eles, e havia uma cabine cofónica nas boxes, e eu estava lá sentado e a cabine tocava, achava muito estranho, não estava ali ninguém para atender, atendi eu, e eu disse, boa tarde, faz favor. E ele disse assim, está aí a Newman Haas a testar, não está? E eu disse, está. Podes chamar o Carl Haas, que era aquele gajo charuto, e que estava lá. E eu disse, posso chamar? Posso. E quem é que fala? E o gajo disse, era o Paul Newman. Era o Paul Newman. E fui lá chamar o gajo, e ele foi lá falar. Uma estrela de cinema, era de chamar para cá. Foi polêmico. Muito bem, enfim. Ninguém quer colocar questão nenhuma. Bom, sinal, está toda a gente esclarecida. Vou só. Tenho aqui 2 recordações. Acho que é o que podemos fazer, é o cheque. O cheque. Nós estamos muito gratos pela vossa vinda cá. Isto é bonito. Já conhece. Muito obrigado. Isto é um menino bom, já sabe, não é? Obrigadíssimo. Obrigado. Muito gosto. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.